Olá, MMs! Essa aula eu preciso que você preste muita atenção, pois ela é uma das mais importantes. Mostrarei que nós estamos vivendo uma revolução não apenas tecnológica, mas também financeira, e isso é inevitável. Veja essas fotos de shows antigamente, olha como são esses shows hoje em dia. Olha as reuniões antigamente e olha como muitas reuniões são atualmente. Quase ninguém imaginava que fôssemos nos tornar tão dependentes de tecnologia assim. Antes de eu começar a te explicar sobre a revolução financeira, vamos começar pelas revoluções econômicas. A moeda, como a que conhecemos hoje, surgiu no Mediterrâneo Oriental no século 7 a.C., na antiga cidade grega de Jônia, atual região da Lídia, na Turquia. As moedas eram feitas em metais nobres como o ouro, a prata e o bronze, e valiam o quanto pesavam, conceito que permaneceu até o século XIX. De um lado da moeda era cunhado um símbolo religioso e do outro o nome da cidade de onde ela vinha. Mas o acúmulo de moeda criou uma necessidade: onde guardá-las com segurança? Foi a partir dessa demanda que os negociantes de ouro e prata, por possuírem cofres mais seguros, passaram a se responsabilizar pelo dinheiro que seus clientes depositavam a eles. Desse tipo de serviço prestado, surgiram os bancos e, ao mesmo tempo, nascia o papel moeda. As pessoas usavam moedas, mas conforme os primeiros bancos foram surgindo, no século XII e XIII na Itália, os banqueiros começaram a emitir recibos que o equivaliam a determinado peso em metal, surgindo assim o papel moeda. Mas foi no século XVIII que a nota de dinheiro passou a se popularizar. Mesmo com o dinheiro em papel, grandes nações como os Estados Unidos, a maior economia do mundo, adotaram até a década de 70 o padrão ouro. Ou seja, isso significava que o valor total de papel moeda emitido pela Casa da Moeda norte-americana não deveria ultrapassar o seu correspondente em reservas de ouro do país. No dia 15 de agosto de 1971, os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, e então o presidente Nixon mudou isso e parou com essa equivalência. A partir desse fato, não houve mais uma reserva que garantia valor à moeda emitida, o que a tornou mais instável e imaterial. Sendo assim, não apenas os Estados Unidos, mas os governos mundo afora decidiram que não haveria mais o lastro ao ouro e imprimiram dinheiro na quantidade que eles bem quisessem. Ou seja, o poder de imprimir dinheiro praticamente infinito está na mão de pessoas que você provavelmente não conhece, fazendo com que cada vez se imprima mais e mais dinheiro, causando um efeito de inflação e perda no valor de compra. Por isso, cada vez mais as coisas ficam mais caras, porque simplesmente o dinheiro perde valor a cada dia. Aí veio um evento que impulsionou a criação do Bitcoin. Uma grave crise financeira em 2008, onde o banco Lehman Brothers, que na época tinha ativos avaliados em mais de 600 bilhões de dólares, veio à falência e muitas outras empresas também vieram. E a situação, meus amigos, não foi pior porque o Banco Central Americano, também conhecido como Federal Reserve, imprimiu dinheiro a rodo para salvar empresas gigantescas que não tinham uma boa administração. Falaremos melhor sobre o que é o Banco Central na próxima aula. Ou seja, se você não conseguir pagar seu financiamento imobiliário ou deixar de pagar as prestações do seu carro, rapidinho o banco irá tomar de você. Bem, mas se os poderosos não conseguirem bancar, o Banco Central dará um jeito de salvá-los. Assim fica fácil, não é mesmo? E anos depois veio a pandemia, na qual os governos do mundo todo brincaram de imprimir dinheiro. Para você ter ideia, 22% de todos os dólares americanos da história foram emitidos no ano de 2020 para cheques de estímulos. Lembrando que eu não estou aqui falando se isso foi certo ou errado, mas apenas comentando os fatos. O maior problema de uma impressão de dinheiro descontrolada é que ela gera inflação. Por isso, as coisas aumentaram tanto de preço nos últimos anos. Houve um choque na oferta e demanda, pois as fábricas e indústrias
ficaram fechadas devido ao lockdown, assim diminuindo a oferta, e a demanda continuou devido aos cheques de estímulos em todo o mundo. Como houve uma diminuição na quantidade de produtos ofertados e uma procura muito grande, o que isso causou? Acabou acarretando em produtos, serviços e bens mais caros. É claro que no Brasil os valores pagos de R$ 600 eram irrisórios comparados a países do primeiro mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, que chegaram a enviar $1.400 por responsável por família. Ou seja, um casal recebia $2.800. Mas a inflação não é um problema só de agora. Com tanta inflação, de março de 2018 a março de 2022, o real, moeda brasileira, perdeu quase 30% de seu valor e poder de compra. Em outras palavras, com o mesmo valor agora, a gente consegue comprar apenas 2/3 do que comprava lá em 2018. E na minha opinião, isso na prática é muito pior, pois basta olharmos que muitas coisas até dobraram de preço nesse prazo. Tá, mas o que isso tem a ver com Bitcoin e outras criptomoedas? Para você entender melhor o contexto, vou te explicar um pouco mais sobre o Bitcoin e sua importância. As outras criptomoedas falaremos mais à frente no decorrer do curso. O Bitcoin foi criado para ir no sentido contrário de uma impressão descontrolada ou desconhecida. Atualmente, existem um pouco mais de 19 milhões de Bitcoins em circulação, o que dá 90% de toda a sua circulação total, sendo que desses 19 milhões, cerca de 2 milhões de Bitcoins foram perdidos provavelmente para sempre, pois são de pessoas que perderam suas chaves privadas ou a senha da carteira, que não conseguem mais ter acesso aos seus Bitcoins. Eu é que não queria ser uma dessas pessoas. Você lembra do que falei alguns minutos atrás das revoluções econômicas e das mudanças de dinheiro que tivemos no decorrer da história? É o que estamos passando agora. Investir em Bitcoin hoje é de forma parecida com investir na internet na década de 90, onde de certa forma ainda era mato e tinha muita pouca utilidade. Ele está em um processo de adoção exponencial, no qual cada vez mais e mais pessoas adquirem. E por que comprar Bitcoin? É um ativo escasso, descentralizado, você pode enviar para qualquer lugar do mundo com facilidade e sem burocracia, é seguro, privado, o mercado funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana e possui uma forte tendência à valorização. Olhe o gráfico do preço do Bitcoin e toda a sua valorização, e ele não vai parar por aí. Um dos grandes fatores que impulsionam sua alta é seu halving. É um evento que acontece a cada 4 anos, no qual é cortado na metade a recompensa dos Bitcoins, fazendo assim a mineração ficar mais cara, ter cada vez menos Bitcoins no mercado, pois hoje são minerados cerca de 900 Bitcoins por dia, e isso irá diminuir por 450 já em 2024, e assim sucessivamente. E como nosso dinheiro perde valor a cada dia, pois são impressos mais e mais dinheiros, e com a adoção cada vez maior do Bitcoin, chegamos em um ativo com a possibilidade de se multiplicar por muitas e muitas vezes. Eu não sei o preço exato do Bitcoin quando você estiver assistindo essa aula. Pode estar 10, 20, 40, 80 mil dólares, mas com sua adoção cada vez maior, no futuro ele chegará a 100 mil, 200 mil e podendo chegar até $1 milhão até o final da década. Pois não são apenas pessoas que estão adquirindo, mas também empresas para reserva de valor e até países como El Salvador, que adotou o Bitcoin como uma moeda oficial no país. Eu não me surpreenderia se quando você estiver assistindo essa aula, outros países tiverem adotado também, pois isso é questão de tempo. Hoje, uma das barreiras para países grandes estarem adotando o Bitcoin é que, primeiro, muitos políticos não conseguem sequer entender o que é o Bitcoin, blockchain e criptomoedas, simplesmente porque a grande maioria são idosos e estão enraizados em uma outra época e muitos não conseguem compreender sobre isso. Mas calma lá, gente, não tenho nada contra idosos, ok? Mas esse é um fato. Pegue pessoas mais velhas que você conhece. Elas terão muito mais dificuldade em aprender
entender de tecnologia do que uma criança de 5 ou 10 anos. Conforme vamos ficando cada vez mais velhos, na maioria das vezes ficamos mais sistemáticos e com uma maior resistência a mudanças significativas em nossa vida. Portanto, a geração que tem 50, 60, 70, 80 anos forma o grupo de pessoas que tem mais dinheiro e muitos não vão se interessar por Bitcoin e outras criptomoedas. Mas seus filhos e netos, a grande maioria irão, e uma hora, o dinheiro irá escorrer para essas gerações, que são mais novas e que têm uma predisposição maior à tecnologia. Vou deixar anexado aqui embaixo um artigo para vocês do maior fundo de investimentos em criptomoedas do mundo, a Grayscale, que possui mais de 600 mil bitcoins em custódia, que explica mais sobre isso e outras coisas relacionadas ao universo de criptomoedas e sua interpretação de acordo com as gerações. Agora, junto disso, pense. Atualmente existem cerca de 463 trilhões de dólares de ativos em circulação em todo o mundo. Se, ou na minha opinião, quando, o Bitcoin um dia atingir um valor de mercado de 5% desse valor em circulação, vamos supor que seja lá por volta de 2029. Caso ele atinja isso, daria cerca de 23 trilhões de dólares. Daria um valor de mais de $1 milhão por unidade de Bitcoin. Lembrando que o valor de 463 trilhões não se baseia apenas em dinheiro circulante, mas todos os ativos como ouro, ações, commodities, entre outros. Mas lembrando também que a base monetária, que aí sim seria o dinheiro de cada país, que hoje no mundo tem cerca de 30 trilhões de dólares, dobra de valor de tempo em tempo. Em 2030, os 463 trilhões existentes deverão ser um valor maior ainda. Pode ser 20, 30 ou 50% a mais. Já a base monetária pode ser 50, 100 ou 200% maior. Pois veja pelo gráfico que de 2002 até 2022 houve um aumento de quase 10 vezes do valor em dinheiro em circulação no mundo. Você pode pensar que esses valores são muito altos, até porque quando falamos de trilhões de dólares, é tanto dinheiro que é até mais complicado de exemplificar. Mas vejamos, todo o mercado de ações global possui cerca de 90 trilhões de dólares e o mercado de criptomoedas não tem nem 2% desse valor ainda. É meio louco imaginar que uma simples moeda digital, que você não pode pegar, ainda não entende perfeitamente como funciona, possa valer $1 milhão. Mas, cá entre nós, era mais difícil imaginar que essa mesma moeda, lá em 2010, custava cerca de 10, 20, 30 centavos e chegaria a valer dezenas de milhares de dólares, multiplicando seu valor por milhões de vezes. Então, uma multiplicação de 20 ou 50 vezes não parece ser tão difícil assim, não é mesmo? Podem ficar tranquilos que ainda estamos no módulo de economia e mais para frente irei explicar detalhadamente o que é e o funcionamento não só do Bitcoin, mas também de outras criptomoedas. E assim terminamos mais uma aula. Talvez uma multiplicação de 10 ou 20 vezes não seja o suficiente para você, pois você quer transformar seus R$1.000 em 100 mil ou em até 1 milhão? Calma, isso é possível. Não é fácil, mas fique tranquilo que também teremos no curso como encontrar essas possíveis oportunidades. Vejo vocês na próxima aula.